Alô, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema não procure culpados, vá e resolva as suas dívidas. Essa é uma questão muito importante para você. Não procure culpados, vá e resolva as suas dívidas. Sempre existe culpado de ambas as partes. E você poderá chegar a uma conclusão de que você poderá ser o maior dos culpados por ter a sua empresa na situação que ela está. Portanto, não vale a pena procurar os culpados. O que vale a pena é procurar soluções. Quero te ajudar. Eu posso te ajudar e te orientar. Eu tenho mais seis motivos pelos quais eu posso começar a fazer com que você tenha uma virada na mesa, uma virada de situação na sua empresa. No nosso método de trabalho, nós temos mais de 40 ações, 40 posições e formas sincronizadas devem ser tomadas ao longo de um período. Portanto, é algo que você não é uma coisa de amador. Quando a empresa entra num colapso, quando a empresa está numa situação difícil, aí começa a ficar muito complicado e aí não é uma solução, um paliativo muito simples. A coisa é muito mais profunda. Então precisa de mais tomada de decisão sincronizada. São vários pontos, várias áreas, várias tomadas de decisões isoladas que, no fundo, trabalham em conjunto, estão sincronizadas entre si. Uma falha nessa sincronização pode acarretar muitos desvios do projeto original estabelecido pelos gestores na solução de uma tomada de decisão. Quando se fala em recuperação, você talvez começou nesse ano dizendo não vale a pena ser um empreendedor, já passei muitos anos, não consigo me levantar, é muito difícil ser um empreendedor no Brasil. Já estou desanimado, estou muito preocupado, estou muito ansioso. Então você começou uma lamúria e talvez você teve esses pensamentos. E esses pensamentos são pensamentos de uma pessoa que tem uma demonstração clara e evidente de que ela está desanimada, ela está desmotivada, ela perdeu a rota do seu propósito. Ela perdeu a rota do seu propósito. Aqui nós temos 4 pensamentos. Quando você fala do primeiro pensamento, não vale a pena, você perdeu a rota. Quando você fala que está desanimado, já pensei, não vejo final do túnel, você já perdeu o seu propósito. Quando você está dizendo que está desmotivado, porque você está olhando para trás. E quando você fala que está preocupado e ansioso, porque você só fica olhando para frente e não fica olhando para o presente. Para o presente. Então o desânimo vem, a preocupação chega, você só pensa no futuro ou pensa no passado e não vive o presente. E aí nós temos aí uma historinha para contar um dia sobre os 10, 70 e 20, que é a distribuição do seu tempo, da sua energia para resolver a sua questão. Mas eu quero falar aqui sobre dívidas, como é que nós vamos resolver as dívidas e como vai ser relacionado isso. Então eu queria apontar 6 pontos básicos e rápidos. Primeiro, eu relaciono toda a sua dívida. A dívida tem que ser relacionada. Você não pode fazer nada sem antes relacionar toda a sua dívida. Coloca aí numa planilha e vamos chegar a nesses números. Depois quantifique em valores a cada dívida e seus respectivos credores. Você tem que colocar isso de uma forma que você tenha os credores e os valores e a natureza dessas dívidas. Depois você cria e executa um plano mestre de amortizações do passivo ou das dívidas. Então você tem que montar um plano, e aí você precisa de ajuda de alguém que possa te ajudar, trazendo alguma orientação nesse sentido. Você tem que fazer esse mapeamento de como você vai levar a cabo essa negociação. Veja que não estou falando de uma dívida isolada.
vou pagar os maiores, os piores, os que são mais importantes, os que são mais perigosos. Não, nós estamos falando de um pagamento de uma dívida realmente em todos os sentidos. Depois você começa a negociar essas dívidas com os credores, classificando eles por categorias. E aí existe toda uma metodologia como é que você faz isso. Tem que ser que você não corra muitos riscos, porque riscos você vai correr. As dívidas, você vai parcelar. Você vai começar a parcelar e eu já vou dizer para você, toda dívida tem que ser paga em 12 meses no mínimo, no máximo pode chegar até 50 meses, com uma média de 25 a 30 parcelas por cada dívida. Independente do valor, independente da natureza, esse é o esquema. 12, 24, 25, 50 ou 60 parcelas. Nada mais, nada menos. Judicial é mais ou menos isso, é uma sincronização de tomadas de decisões, mas só que ali, eles têm uma tendência, já tem as cartas marcadas, quem deve ser o primeiro, quem deve ser o segundo, e a tônica ali é a restauração primeiro dos outros e segundo de você. E a nossa postura, o nosso método é, você vai pagar todos, mas tendo como norte, como âncora a sua empresa. A sua empresa tem que estar bem, para que ela possa pagar todo mundo. E o mais importante, e a chave de tudo, é que quando você termina de pagar, você também fez paralelamente um trabalho com a sua empresa, a ponto de você chegar também e não começar agora a pensar em você. Você pode fazer as coisas concomitantemente. Interessante. Pode fazer as coisas concomitantemente. Eu sou o Josias Francisco da Silva, tenho experiência em mais de 200 empresas em 25 segmentos diferentes e que já enfrentei situações tipo penhoras online, penhoras físicas, dívidas, inadimplências, recuperação fiscal, bloqueio judicial, lacração de empresa, capital de giro inexistente, negócios, insolvência, tudo isso nós já passamos. Portanto, eu já tenho experiência como lidar com essa situação. Então você precisa de pessoas que possam te ajudar ou como amigo, ou como mentor, ou como conselheiro, mas alguém. Eu quero fazer com que você saia, o objetivo é saia das dívidas sem quebrar. Ou seja, é muito fácil, às vezes você sair das dívidas, você paga, sucateia a sua empresa, a ponto de você ter muitas dificuldades depois de se levantar. Então, a ideia é que você faça a coisa concomitante. Haja uma administração de restauração e uma administração que nós chamamos a nova administração. Elas andam juntas. E elas podem fazer um papel muito importante. Temos padrões que você vai exercer. Eu quero mostrar tudo que você vai... Quero te ensinar tudo, com detalhes, para você saber como isso funciona. Nas minhas lives eu vou dizer algumas coisas, como isso vai funcionar, esse pagamento dessas dívidas dessa forma.